Olá, eu estou trazendo uma análise completa do novo white paper de Terra Luna Classic. Este é um vídeo exclusivo aqui no Brasil. Eu até agora não vi ninguém trazendo assim esmiuçado, dissecado este white paper. E eu quero te pedir para que você fique até o final, porque você vai se surpreender com muitas informações relevantes. Eu já vou pedindo para que você já deixe aí o seu like e também acompanhe o vídeo até o final. Também faça aí o seu questionamento, tire a sua dúvida, deixe o seu comentário. Se ainda não está inscrito ou inscrita, inscreva-se em nosso canal. Vamos lá. Eu estou aqui com uma apresentação que eu fiz em que eu sempre vou trazer a página e vou trazer aqui a tradução e nós vamos repercutir algumas partes da página, não é? No início de maio de 2022, o ecossistema Terra entrou em colapso após o algoritmo da stablecoin não conseguir manter seu PEG, né, sua paridade. Medidas de emergência foram tomadas por Terraform Labs em uma tentativa de proteger Luna e UST, mas foram abruptamente abandonados pelo Terraform Labs para o Luna 2.0 vários dias depois. Neste tempo, o blockchain Luna Classic foi deixado aleijado e no limbo pelos últimos 2 meses. Diante de probabilidades impossíveis, a comunidade Luna Classic reuniu-se para construir e restaurar o blockchain. Este documento descreve os passos que nós, a comunidade, ou seja, o white paper da comunidade, você pode ver aqui, com data de 4 de julho de 2022, demos para o gerenciamento de emergências do blockchain Luna Classic nas semanas seguintes ao DPEG de UST. Descrevemos precisamente ser implementado na cadeia para mitigar as preocupações das partes interessadas, afetadas e criar confiança para parceiros externos, trocas, desenvolvedores terceirizados. E por aí vai. Auditamos abertamente nosso próprio código e agradecemos qualquer feedback para melhoria. Vamos avançar juntos como verdadeiro blockchain da comunidade. Então vejam que aí o código é aberto, eles querem a participação daquelas pessoas que tenham condições, não é? E aqui eles vão deixando claro que esse white paper é um white paper da comunidade, é um white paper construído por aqueles que não querem que haja o encerramento, que haja a quebra total, a falência de Terra Luna Classic. Nós temos o índice, né, o conteúdo, introdução, proposta 4095, proposta 3568, proposta 4080, proposta 1299, Rebel Testnet e a conclusão. Vocês vão se surpreender, realmente coisa muito interessante. Então, temos aqui a estrutura do Terra consistia em Terra Luna e Terra UST. Este par representou um stablecoin algorítmica que atrelou o UST a $1, usando a função swap, né, de troca, e mint, de cunhar, entre Luna e UST. Quando o valor de UST caiu abaixo de $1, os detentores de ativos UST poderiam queimar seu UST, cunhando Luna, diminuindo assim o UST em circulação e aumentando seu preço. Veja como funcionava o mecanismo. Quando o valor de UST aumentou mais de $1, os detentores de ativo Luna queimam Luna e cunham um UST, dando um pequeno lucro e baixando o preço do UST de volta para $1. No entanto, em 10 de maio de 2022, o UST saiu de uma marca de $1 e iniciou uma venda de 40%, uma queda, né, de 40% em 24 horas. No intervalo de 4 dias, o UST caiu para apenas 13% de seu preço de $1. Luna Foundation Guard implantou mais de 3 bilhões em bitcoins para defender o pino. Além disso, conforme projetado, por isso que nós temos hoje esse volume gigantesco de Terra Luna Classic, conforme projetado, o algoritmo que vinculou o UST e Luna cunharam trilhões de Luna para evitar o colapso do UST, mas a estrutura não poderia suportar a venda maciça e o ecossistema Terra sofreu uma devastadora espiral
de morte. Vamos lá, continuando aqui, né? Medidas de emergência durante o STDPEG. A Terraform Labs iniciou 3 ações de emergência. A primeira, queimar o ST no pool comunitário, na piscina comunitária. O segundo, queimar os 371 milhões de UST cross-chain, né, entre cadeias no Ethereum. Veja aí. E o terceiro foi apostar 240 milhões de Luna para se defender de ataques de governantes. E aqui diz que este usuário observou no Twitter que a cadeia Luna estava em perigo e poderia ser assumida, né, por outras pessoas, né, naquele momento poderia ser assumida por outras pessoas. Foi desenvolvido um patch que desabilitava os canais IBC, ou seja, os canais entre cadeias, né, os canais de comunicação entre blockchains. Foi desenvolvido isso, né, e delegação e criando novos validadores. O desenvolvedor Terraform Labs afirmou que, uma vez o que está sendo chamado de lançamento do Terra Classic, isso será revertido, obviamente. Ou seja, o que este desenvolvedor disse é que aquilo que estava se criando naquele momento poderia ser revertido e voltar a ser apenas Terra Luna, se não tivesse, obviamente, as consequências trazidas para que tivesse surgido, tivesse sido criado pelo seu principal desenvolvedor, não é? O mentor do Kwon, o Terra Luna 2.0, não é? A conexão de troca entre Luna e UST também foram desativadas e você pode ler aí os demais detalhes. Temos aqui também a questão da governança e representação. Isso aqui é bem importante. Enquanto o patch de segurança Terraform Labs parou a hiperinflação do Luna, protegeu a cadeia de ataques, o patch foi uma mudança no protocolo que, de acordo com a documentação e governança do Terra Classic, requer uma proposta e voto da comunidade, mas nenhuma proposta foi publicada e uma votação não aconteceu. Portanto, o patch foi instalado em violação a esses procedimentos de governança aceitos. Ou seja, para que isso pudesse acontecer, precisaria-se, né, de uma votação, precisaria-se de uma proposta, porém isso não aconteceu. Porém, o pessoal da comunidade Luna Classic diz que não tem motivos para duvidar de que os desenvolvedores e validadores agiram de boa fé e tomou uma decisão executiva em tempos de emergência. Aqui cabe a seguinte colocação. É interessante esse ponto de vista, não é? Não acredito que seja uma ironia, mas realmente existem momentos de emergência, tempos de emergência, que precisa se tomar decisões rápidas, decisões importantes, decisões que realmente vão mudar uma história ou parar uma crise. E muitas vezes não há a condição de haver aquele voto comunitário. Isso é fato, realmente, em vários aspectos da vida, em vários aspectos de qualquer tipo de governança. Porém, pelo que se tem visto, existe agora aí dúvidas, questões que não sabemos se um dia elas serão respondidas. Aqui, quanto à administração pelo Terraform Labs, desde aquele momento, há 2 meses, não houve nenhuma palavra da Terraform Labs sobre o suporte, continuidade do suporte para o blockchain Luna Classic. Inúmeras tentativas de contato com o Terraform Labs resultaram em um silêncio frustrante. É importante, eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu acabei de lançar, que fala, não é, que houve aí um contato, mesmo que não oficial, mesmo que possa ter sido apenas entre pessoas da própria comunidade, não é, com o pessoal do Terraform Labs, não necessariamente com os líderes do Terraform Labs, mas se já tiver acontecendo algum tipo de contato, aí já é algo bem positivo, né? E aqui ele fala sobre a questão das tentativas dos autores, e-mail, mensagem Discord, mensagem Telegram, agendamento de solicitações, solicitação de conexão através do LinkedIn. Veja aí, várias tentativas, não é? Houve vários desenvolvedores Terraform Labs
que comentaram e contribuíram para a implementação de soluções. No entanto, eles atuaram em boa fé, independentemente da organização. E aqui ele diz que continuaremos com os nossos esforços para nos comunicar com a Terraform Labs. Nós acreditamos que essa poderia ser uma relação simbiótica, né? Terraform Labs teria uma comunidade de desenvolvedores que mantém a base de código e Terraform Labs pode fornecer informações sobre a questão dos códigos feito ao longo de 4 anos, o funcionamento diferenciado da blockchain Terra. Com o Terraform Labs, melhorias no sistema seriam ordens de grandeza vezes mais rápido e sem isso, realmente, eles estão entendendo que Terraform Labs abandonou a cadeia. Tomara que os últimos acontecimentos mostrem que isso deixou de acontecer, né? Que eles estão agora com algum interesse em relação à Luna Classic. A blockchain da comunidade, aqui também tem algo muito importante, uma blockchain Proof of Stake. Ela pode ser pensada como uma trindade entre 3 entidades, validadores, comunidade e desenvolvedores. E aqui ele disse que do Quon, quando houve o colapso, ele perguntou quais desenvolvedores prometiam apoio à Luna 2.0, não é? E aqui eles dizem que a trindade foi quebrada quando os desenvolvedores abandonaram a cadeia Terra Luna Classic e deixaram a comunidade de validadores para trás. Os detetores de Luna Classic e o ST também mudaram drasticamente, uma parte da comunidade, né? Pois o valor dos tokens rapidamente perdeu valor e novos membros da comunidade poderiam obter milhões de Luna por apenas alguns dólares. E eles dizem aqui que os validadores são os únicos membros restantes da trindade original. Mesmo assim, de 130, existem apenas 90 agora. Porém, o ecossistema Classic não está quebrado. Uma nova comunidade reuniu-se através de Luna Classic. Os autores desta especificação técnica são membros da comunidade que se auto-organizaram em um grupo de Discord conhecido como Terra Rebels. Não temos afiliação com Terraform Labs, nem trabalhamos sob qualquer organização central ou entidade estabelecida nesse momento, não é? E aí você pode ler o restante. Aí vem aqui a primeira proposição 4095, reativar o stake em delegação apenas para o conjunto de validadores ativos existentes, uma proposta aprovada com 90,67%, em torno de 149 milhões. O que é que a proposta diz? Que reativar o stake de delegação no Terra Classic exclusivamente para o atual validador ativo, definido por um período de 60 dias. Né? Nós, validadores, só podem ser criados após esta altura do bloco. Né? Essa solução já foi implementada e aqui tem algumas questões mais técnicas, né? Para quem manja aí de código, né? Sobre alguns parâmetros que foram sendo colocados, né? Depois que eles fossem determinados, vai se calcular por 60 dias e depois disso é que vai ser possível criar novos validadores. As preocupações e armadilhas potenciais são as seguintes. A atualização faria com que a cadeia parasse. Nós ouvimos a preocupação de que a cadeia possa precisar ser interrompida para que o novo código seja adotado. Eles dizem que isso não deve acontecer, porque existem alturas de reversão, ou seja, assim que os validadores podem se atualizar o código à vontade, desde que 2/3 dos validadores, ao apostar o poder, adotam o código antes da primeira altura de reversão, a corrente não deve parar. Segunda preocupação, reativar o stake pode resultar em um ataque, não é? E aqui eles também dizem que é um ataque que existe para todas as blockchains, essa possibilidade. No entanto, dado o desequilíbrio de Luna e a Luna em stake, o ataque se torna mais plausível quando a delegação e a aposta são reativadas. E eles dizem que mitigaram este risco de duas maneiras. Primeiro, eles só abrem a delegação para validadores existentes nos primeiros 60 dias. Um ataque neste período de tempo só poderia vir de validadores existentes, ou seja, dentro desse período só os atuais,
porém eles já demonstraram seu compromisso, executando fielmente a cadeia, né, ajudando. Embora reconheçamos uma chance diferente de zero de tal ataque, acreditamos que é altamente improvável. Eu também penso assim. Quem está lá, quem manteve-se, demonstra algum interesse e vem trabalhando ao longo de um determinado tempo na parceria, não é? Nada é impossível, mas é improvável. Além disso, de um jogo de perspectiva teórica, o staking vincularia as moedas do usuário por um período de 21 dias, durante os quais o ataque afetaria negativamente o preço. Né? Atacar a cadeia resultaria em perda financeira para a pessoa mal intencionada, o que reforça ainda mais o argumento de que o ataque seria improvável. Se o indivíduo ou grupo rico comprasse centenas de milhões de dólares para atacar a cadeia, dado o valor do mercado da Luna Classic USD, eles teriam direito a isso, pois pagaram por isso. Mas, nessa situação, reverteríamos para o instantâneo, antes da delegação e bifurcação à cadeia, e abandonaríamos essa versão da cadeia. O atacante sofreria perda financeira catastrófica, ou seja, mesmo que alguém com muita grana e com muitos interesses de destruir, digamos assim, eles seriam financeiramente muito atingidos. Isso não significa que não devemos proceder com cautela e tomar medidas de segurança sérias. Como precaução, desincentivaremos tal ataque, tornando o custo para alcançar uma participação majoritária significativamente proibitiva. Né? Aqui eles trazem o código, né? E dizem que o script verifica a altura do bloco a cada 3 segundos e quando o alvo entra, quando aquela altura foi atingida, ele irá delegar uma quantidade específica para uma conta do validador. Proposta 3568, o imposto queima 1,2% em todas as transações. Proposta de texto aprovada com 83,32%, em torno de 140 milhões de votos. A proposta afirma que o mecanismo de queima de impostos deve ser implementado no LUNC para reduzir a oferta total, 1,2% de taxa de queima. Este mecanismo deve ser verdade até que a oferta total seja igual a 10 bilhões de LUNC. Após que este mecanismo está desabilitado e a oferta total nunca poderá ser alterada. Isso deve ser implementado em todas as transações, ser sugerido oficialmente pela equipe do Terra, em todas as redes sociais, que todas as trocas devem fazer a mesma coisa até que a condição seja cumprida. Outra coisa, a equipe oficial do Terra compartilhar em todas as mídias sociais o endereço oficial de queima para evitar ajudar para fraudes, porque pessoas criam outros perfis e tudo mais tal, e vão colocando lá endereços que não são de queima, né? E uma das cobranças, na proposta existe, uma das cobranças é que isso seja feito, e até agora não foi feito por Do Kwon, mas no endereço oficial da Terra, isso não aconteceu. Processo de trabalho, sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias, né? Veja aí que eles dizem aqui que isso é apenas algo que vai ajudar a acelerar as coisas para a LUNC e talvez trazer de volta investidores, desenvolvedores e validadores para o projeto. Aí aqui tem questões mais técnicas, né? O status da solução e da proposta ela está implementada, né? Aqui mais aspectos técnicos sobre esta proposta. Especificamente, veja aí, alguns parâmetros sobre esta proposta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o white paper, para que se você tiver interesse, gostar disso aí, que você possa baixar e que você possa fazer aí a sua própria análise. Aqui ele fala, o imposto será fixado exatamente neste número, 1,2%, existe um limite, imposto total permitido, isso pode ser definido arbitrariamente alto, mas a taxa de alteração máxima impede que a taxa de imposto mude ao longo das épocas, aproximadamente uma semana. Uma época deve passar para o imposto ser decretado. Aqui ele fala, questão de taxa mínima, taxa máxima, e aí ele vai descendo.
E aqui é interessante que ele diz que estas alterações de parâmetros sejam feitas simultaneamente na mesma proposta. Caso contrário, o imposto poderia ser explorado para recompensas e não ser queimado, não é? Aqui, preocupações e armadilhas potenciais. Preocupação: o imposto é ruim para o crescimento de longo prazo. Se esse imposto é ou não catalisador positivo ou negativo para o Luna, o ecossistema clássico, não é, continua a ser visto. Permanecemos imparciais e desenvolvemos em acordo com as propostas da comunidade que passam no processo de votação. Enquanto reconhecemos que a tributação das transações provavelmente reduzirá a atividade na cadeia, estruturamos a implementação para ser flexível como Luna, né? Ou seja, dependendo do que acontecer, não é, que haja uma redução muito grande na atividade da cadeia, o que eu não acredito até que deva haver uma redução da atividade, mas não uma redução gigante, porque as pessoas que estão em Luna hoje, elas entendem as necessidades desse ecossistema, desse token, enfim. Pode ser alterado via proposta de parâmetro a qualquer momento. E ainda poderíamos aproveitar a taxa variável de imposto para ajustar após cada época, ou seja, a cada 7 dias. Por meio de um processo democrático, Luna Classic, a comunidade pode se adaptar para manter um crescimento saudável a longo prazo, que é um negócio espetacular. Segunda preocupação: o imposto interromperá as conexões com certos apps e exchanges. Isso é provavelmente verdade. Eles dizem que já viram aqui alguns problemas surgirem internamente com ferramentas como TerraStation, TerraFaucet, extensão cromada do Terra e tudo mais. Uma grande campanha de marketing e publicidade precisará ocorrer quando a governança da proposta de parâmetro indica que isso vai passar. Desenvolvedores e terceiros precisarão ser contatados para atualizar sua lógica, né, seu código, para interagir com o blockchain de Terra Luna Classic. Nossa mudança de código é baseada no imposto de estabilidade do SC, que já estava em vigor e ativo até fevereiro de 2022. A proposta de governança 172 reduziu essa alíquota para zero, e significa que os desenvolvedores e trocas, ou seja, corretoras que já estavam utilizando a stablecoin UST, têm essa lógica, e seria uma questão de reativar a mesma lógica para a Luna Classic, ou seja, isso, do jeito que a coisa foi desenvolvida, é para aproveitar algo que já existia no código e que pode ser implementado, conforme está aqui no white paper, de uma maneira relativamente fácil, de uma maneira relativamente tranquila. Quarta proposta, 4.080, distribuição de 50% das taxas de transação para o pool da comunidade, proposta aprovada por 94,79%, 181 milhões de votos aproximadamente. Veja aí. O que a proposta diz? Distribua 50% de taxas de transação para o pool da comunidade, 35% será queimado por meio de propostas mensais do pool comunitário, 10% será lançado no ar, ou seja, feito airdrop para desenvolvedores do ecossistema, 5% retidos para o desenvolvimento principal do Terra Classic. Solução implementada, ativo, status. Foi uma proposta de mudança de parâmetros, e assim os parâmetros foram implementados automaticamente pelo módulo de governança. Quem iniciará a proposta de queima todos os meses? Nesse momento não está claro quem iniciará a proposta de queima todos os meses. Enquanto os autores estão em comunicação com o criador dessa proposta, não temos conhecimento de qualquer cronograma formal ou responsabilidades estabelecidas para a comunidade, para a queima da comunidade. Isso é ruim. Alguém precisa tomar essa atitude, alguém precisa tomar essa responsabilidade para si, de fazer com que exista um calendário. Isso, inclusive, tem um benefício, não é? Estes olhos voltados para aquelas datas. Isso é muito positivo, e isso precisa acontecer para ontem. O que impede o abuso dos fundos comunitários? Outra preocupação. A distribuição do pool comunitário é definida por uma proposta de governança de distribuição. A comunidade e os validadores terão que votar na distribuição
desses fundos. Proposta 1299, reabilitar a IBC, que é Inter-Blockchain Channels, ou seja, canais de comunicação entre blockchains. Teve a aprovação de 95,14%, 150 milhões, veja aí. Os validadores do Terra desabilitaram o IBC como uma solução temporária para evitar perdas impermanentes nos pools UST e Luna, na Osmose e outras IBC DEX. Infelizmente, isso também impede que o UST e Luna haja transferência entre as cadeias. Atualmente, cerca de 154,7 milhões de UST está preso em Osmose sozinho. Essa proposta reativa e desbloqueia a transferência de UST e Luna entre cadeias. Essa movimentação, somada com a questão das taxas, isso trará uma diferença gigantesca para a Terra Luna Classic. Solução, proposta e implementação. O status ainda não está implementada, né? Enquanto essa proposta de parâmetros foi aprovada, o IBC foi desabilitado no código, não no espaço de parâmetros. O código técnico para reativar o IBC é trivial, mas não é implementado nesse momento. Quais são as preocupações e armadilhas potenciais? Durante o DPEG do ST, houve uma preocupação significativa em relação às vulnerabilidades do IBC, Inter-Blockchain Channels. Entramos em contato com 2 desenvolvedores do Cosmos, um que fechou o canal em primeiro lugar, um que alertou contra a reabertura cedo, quando o S3 estava despegando. Planejamos conversar com equipes intercadeias, como Osmos e Juno, e consultar os desenvolvedores do Cosmos envolvidos. Em primeiro lugar, mais pesquisas são necessárias para garantir a reabertura de IBC e ver se ele é seguro. Aqui é importante a gente dizer que esta é uma proposta extremamente necessária, não é? Este relacionamento, esta troca aí entre blockchains, porém é algo que vocês podem ver que eles têm todo um cuidado para não cometer nenhum novo erro e gerar uma outra situação ainda tão ou mais terrível. Aí nós temos agora aqui a rede de teste Rebel 1, 24 de junho de 2022, o testnet Rebel 1 foi lançado com o código proposto, as alterações para as propostas 3568, 4095, 48 horas. O testnet foi apoiado por 7 validadores da comunidade, doando seu tempo e hardware. Agora, depois de uma semana, o testnet tem 11 validadores e novos membros estão sendo embarcados diariamente. O testnet pode ser acessado através do aplicativo do desktop TerraStation, extensão Chrome. A distribuição de fundos é automática através de um aplicativo Faucet Node.js. Para as nossas alterações de código, o código 4095 foi testado para ver se nossa lógica, né, se o nosso código desabilita a delegação e habilita a delegação após um bloco especificado. Isso foi bem sucedido. Veja que trabalho espetacular que esse pessoal está fazendo. Nosso teste 3568 incluiu se o imposto correto estava sendo calculado com transações on-chain. Também testamos o parâmetro de governanças propostas que precisariam ser definidas para que o imposto de queima fosse executado como projetado. Nossos testes concluíram que o código está funcionando conforme o esperado. Veja aí, os testes de integração no Colombo 5, Terra Luna Classic, estão em andamento. Realmente, esse pessoal aqui, eles estão fazendo uma diferença gritante, uma diferença que realmente ficará para a história. Conclusão e orientações futuras. Em direções futuras, e esta é uma grandíssima notícia, acreditamos que a conexão algorítmica da stablecoin entre Luna Classic e o UST é um importante, útil e diferenciador fator do ecossistema Terra. Esse tópico está além do escopo de emergência e das medidas que precisam ser tomadas imediatamente e serão abordadas mais completamente em um documento diferente. Foi para isso que nasceu Luna e o UST, para terem essa relação
e seria muito interessante se isso conseguisse ser resgatado, obviamente, com todos os cuidados, e não apenas para isso, mas para novas demandas futuras. Eu acredito que seria algo muito interessante. Em conclusão, apresentamos nossas especificações técnicas sobre como as propostas de governança aprovadas podem ser implementadas. Nós auditamos publicamente nosso código para construir a confiança da comunidade dos validadores. Nós também delineamos as nossas preocupações sobre as várias propostas de transparência total. Pedimos ajuda à comunidade na verificação e implementação da base de código. Estamos adotando uma base de código legada que não foi desenvolvida por nós, nem estão sendo orientados pelos criadores. Isso é importante, está claro, né? Pedimos que aqueles que tenham conhecimento ou recursos entrem em contato conosco para ajudar a reconstruir o ecossistema Terra Classic. Isenção de responsabilidade financeira. Nenhum autor está sendo compensado financeiramente por sua assistência no gerenciamento de emergência do blockchain Luna Classic. Vários autores revelaram interesse financeiro pessoal na forma de LUNC e UST. Então está aí, né? Chegamos aqui ao final do vídeo. Conclusão aí, dissecamos aqui o novo white paper, lançado agora em 4 de julho. E eu gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo. Eu acredito que é um vídeo, modéstia à parte, um vídeo especial que eu ainda não vi, essa exposição, esta análise aqui no YouTube entre as pessoas que acompanham o mercado de criptomoedas. Também deixe aí, é importantíssimo a sua participação, a sua opinião. Inscreva-se em nosso canal. Forte abraço, sucesso!